Isaías 40, a partir do 18. Diz assim a palavra do Senhor: Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Quanto a uma imagem, o artesão a funde, o ourives a cobre de ouro e forja correntes de prata para ela. Quem é muito pobre para essa oferta pode apenas escolher boa madeira que não apodreça e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem, logo nós retornaremos a ela. Mas sobre dízimo, o que essa passagem tem a nos dizer? O Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um importante teólogo inglês, ele pregou sobre essa passagem lá na capela de Westminster, em Londres, no século passado. E essa pregação foi tão impactante para aquela congregação que depois disso ele escreveu um livro só a partir desses versículos. O nome do livro é O Deus Suficiente, se você quiser ler depois. E uma parte do livro, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele destaca justamente essa seção que acabamos de ler, que fala sobre ídolos. E sabe o que mais me impactou nessa leitura? É que os ídolos, a tendência, a tentação de nós nos sujeitarmos a ídolos, é uma tentação que trespassa, ela é transversal, ela alcança tanto ricos, os mais ricos, quanto os mais pobres. Essa passagem em Isaías diz que alguns têm muito dinheiro, e aí eles fazem os seus ídolos de ouro e prata. Mas ele diz também que até aqueles que não têm tanto dinheiro assim, eles fazem os seus ídolos de madeira. Escolhem a madeira que tiver por perto. E aí eles pregam os pés para que aquele ídolo não caia. Essa é uma tentação que nos acompanha a todos. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós temos esse coração. O nosso coração busca adorar alguém ou alguma coisa, porque eu e você fomos feitos para adorar. Eu e você fomos feitos para servir. Eu e você, lá no fundo, todos nós sabemos que existe alguém maior do que nós. Todos nós sabemos que não temos vida em nós mesmos. A nossa vida vem de outro lugar, vem de uma árvore da vida, uma videira onde nós fomos enxertados. Nós somos só os ramos, e uma vez destacados da videira, do tronco, não somos nada, secamos, viramos palha. No fundo, nós sabemos disso. E esse desejo por adoração é tão forte, que não importa qual situação você esteja vivendo, se você não direcionar essa adoração para o lugar certo, ela vai para algum lugar. Ela vai para o lugar errado. E você sabe, o dinheiro é o ídolo mais óbvio que existe. Porque muita gente fala, o dinheiro traz felicidade. Outros dizem, não, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Paga o frete, paga o Uber para a felicidade chegar. E conforme a gente vai ouvindo isso, conforme a gente vai acreditando nisso, conforme os nossos problemas vão sendo solucionados pelo dinheiro, nós temos o péssimo hábito de esquecer que esse dinheiro veio porque existe alguém que é dono do ouro e da prata. E a gente vai resolvendo os nossos problemas com o dinheiro e daqui a pouco a gente começa a achar que o dinheiro resolveu o problema. Não foi o dinheiro que resolveu o problema. Foi o dono dele que o colocou nas suas mãos. O dinheiro nunca é seu. É só a sua vez de usá-lo. É só a sua vez de usá-lo.
E que bom seria se nós utilizássemos esse dinheiro que o Senhor colocou nas nossas mãos como bons dispenseiros. O momento do dízimo e das ofertas é a estratégia de Deus para te levar para um lugar de adoração a Ele e te tirar da tentação de idolatrar o dinheiro. Essa é a sua oportunidade de tornar o dinheiro um servo de Deus e não um servo seu. Porque os ídolos que nós construímos para que eles nos façam alguma coisa. Na antiguidade tinha o ídolo da colheita, o ídolo da chuva, o ídolo da fertilidade, porque as pessoas queriam colheita, queriam filhos e queriam prosperidade. Então elas criavam ídolos que proporcionassem isso. Quando você entrega o dízimo aqui, você está dizendo: Senhor, eu não quero nada de Ti, eu quero o Senhor. E para começar nesse passo, nessa caminhada de querer mais o Senhor do que o que as suas mãos podem me entregar, eu pego isto aqui como um símbolo e digo: agora isto servirá ao Senhor. E deposita nesse gasofilácio, para que esse dinheiro não se torne seu ídolo, mas para que ele se torne um servo para a obra de Deus. É isso que você faz. E se você está pronto para entregar o seu dízimo e a sua oferta, por favor, saia do seu lugar e deposite no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Quem ainda não tem o envelope, só levantar a mão, um diácono vai até você para entregar essa bênção, que é essa oportunidade de você se livrar dessa tentação de servir a Mamon. Se você quiser, você pode dizimar e ofertar por meio do código Pix, que está aí na frente da sua poltrona e também projetado aqui na tela. Saia do seu lugar, entregue o seu dízimo e a sua oferta, e que Deus te abençoe. Amados, temos visitantes nessa manhã. Alguém está nos visitando pela primeira, pela segunda vez? Amém. Somos todos de casa, o que significa que eu posso ficar bem à vontade falando as verdades para você, amém? Glória a Deus. Estamos entre irmãos, então espere bastante sinceridade desse irmão que vos fala. Eu pedi para os irmãos deixarem aberta a passagem de Isaías 40 e agora retornaremos a ela, amém? Se você fechou por algum motivo, abra novamente, Isaías capítulo 40. Vamos retorná-la para esse sermão dessa manhã. Ela fala sobre dízimos, fala sobre ídolos, mas fala também sobre algo que Deus quer tocar no seu coração e na sua mente a respeito de um outro tema. Essa passagem também fala sobre quem é Deus. Essa passagem fala sobre quem é Deus. Uma informação muito importante que muitas vezes a gente acaba deixando passar. Isaías 40, a partir do verso 18, vamos ler novamente e passar um pouquinho além do que lemos na primeira oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor: com quem compararão Deus? Como poderão representá-lo? É uma pergunta retórica que Isaías está fazendo. É uma pergunta que ele ouve das pessoas ali na região. E ele percebe que as pessoas estão confundindo Deus, é por isso que ele faz essa pergunta. Quem vocês acham que é Deus? Algo que Jesus vai falar depois. 800 anos depois disso, Jesus aparece, caminha por essa terra e repete essa pergunta. Ele diz: quem dizem que eu sou? E depois que os discípulos falam, olha, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, Jesus pergunta a pergunta mais importante: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Isaías então começa a mostrar quão errada está a compreensão daquele povo a respeito de Deus. E ele começa dizendo o que Deus não é. Ele diz: quanto a uma imagem que não é Deus, o artesão a funde, o ourives a cobre de ouro e forja correntes de prata para ela.
Isso não é Deus. E ele está falando do que os ricos fazem. E agora ele fala que até os pobres cometem esse erro. Quem é muito pobre para essa oferta pode apenas escolher boa madeira, que não apodreça, e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Ele diz: tanto vocês ricos erram, achando que isso é Deus, assim como os pobres também erram, achando que aquilo é Deus. E aí ele faz um questionamento: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele pergunta como se dissesse: como assim vocês não sabem quem é Deus? E aí ele passa a dizer: bom, eu posso dizer quem Ele é. E ele diz sobre o Senhor: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, e a terra, os habitantes dela, são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila, versículo 23, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o seu Deus. Feche os seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Pai, nós buscamos o teu conhecimento, Pai, porque se conhecermos o Senhor, Pai, a nossa vida é diferente, Deus. Nós saberemos quem o Senhor é, e assim saberemos quem nós somos, Pai. Nos revela nesta manhã, Pai, nos dá ciência, Pai, de quem o Senhor é. Nós te entregamos a nossa mente, Pai, o nosso coração, pedindo que o Senhor faça de nós terra boa, para que a tua palavra, a semente da tua palavra, Pai, possa germinar, florescer e gerar frutos, Pai, frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém? Amados, certa vez, C.S. Lewis, ele fez uma aposta com alguns amigos. C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, você sabe. E ele tinha um grupo de amigos que eram escritores também. Esse grupo, esse clube de amigos, eram grandes literários de Oxford, na Inglaterra. E tinha um nome esse clube, era os Inklings. E dentre os amigos que C.S. Lewis tinha nesse clube, um deles era Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, 2 filmes que com certeza você assistiu, talvez até antes de se tornar cristão, sem saber que eram filmes inspirados em livros cristãos. Esses 2 autores, C.S. Lewis e Tolkien, são cristãos que usam da fantasia e da literatura, assim como Chesterton usava da poesia, eles usam isso para proclamar o Evangelho. E quantas pessoas lá fora leem as Crônicas de Nárnia, leem O Senhor dos Anéis, assistem os filmes, são evangelizados e nem sabem. Sabe quem é que faz isso hoje também? Você. Eu não sei o que você faz lá fora na sua vida secular, mas eu sei de uma coisa: você está contando uma história para alguém. A sua vida é como um livro que as pessoas leem. E sabe como termina as Crônicas de Nárnia? Depois de navegarem
e chegarem ao fim do mundo, assim como todos nós vamos chegar ao fim do nosso mundo, depois de navegarem e chegar ao fim do mundo, aqueles aventureiros de Nárnia, eles veem uma praia de areias brancas e veem uma fumaça subindo. E eles não sabem o que é aquilo até chegar bem próximos. E quando enfim atracam e descem pelo bote até chegar lá, eles veem um cordeiro branco. E sabe o que o cordeiro está fazendo? Está assando peixes. Isso te lembra alguma coisa? E eles, famintos da viagem, ficam felizes de encontrar aquele cordeiro, encontrar aquele banquete de peixe assado, e na frente deles, o cordeiro se transforma em um leão. Essa é a sua história. Estamos zarpando nesse mar, chamado vida, e vamos navegar em direção ao sol, até acabar o oceano desta vida. Mas quando chegarmos lá, tem um cordeiro nos esperando, com um banquete. É assim que acaba o livro. É assim que acaba o livro, as Crônicas de Nárnia. E as pessoas lá fora estão lendo a tua vida como se fosse um livro também. E a cada vez que você glorifica a Deus, eles pensam: quem é esse cordeiro? Que eles tanto falam desse cordeiro que é manso e humilde. Quem é ele? Quem é esse leão que eles dizem que é forte e poderoso? Quem é? E de tanto vocês falarem, eles vão se encontrar com ele. Mas eu estava dizendo que C.S. Lewis e Tolkien, C.S. Lewis que escreveu essa magnífica obra, Crônicas de Nárnia, e Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis, um livro que fala sobre o poder do amor. É isso a história do Senhor dos Anéis. O anel representa o desejo, o pecado, o poder. E você sabe que até o final, aquele protagonista, ele está lá segurando o anel no último momento, e ele é tentado. Ele resistiu até o final, mas no final ele é tentado. E ele só consegue completar a missão dele, porque algo sobrenatural acontece. Você pode se achar muito santo, irmão. Você pode achar que faz tudo certo. Mas o que seria de você sem o Espírito Santo na tua vida? Naquela hora que você vacila. Naquela hora que você está prestes a cometer uma bobagem. Naquela hora que você está prestes a tomar uma decisão da qual você vai se arrepender a vida inteira. Tem alguém que chega em você e diz assim: ei, o que você vai fazer? Não faça isso. Não vale a pena. Esses escritores, C.S. Lewis e Tolkien, eram amigos. E um dia eles fizeram uma aposta um com o outro. Eles falaram: e se a gente não escolhesse o tema do próximo livro? E aí eles escreveram alguns temas e falaram: vamos escolher na sorte. E vamos ver quem termina primeiro o livro. E aí eles sortearam os temas. C.S. Lewis ficou com o tema Viagem no Espaço. E Tolkien ficou com o tema Viagem no Tempo. C.S. Lewis escreveu, então, um livro, que na verdade são 3, uma trilogia, mas você encontra compilado, chamado A Trilogia Cósmica. E o Tolkien não cumpriu a aposta, acredita? Não escreveu, aliás, é isso mesmo. O Tolkien não escreveu o livro dele. Como é que pode, né? Até entre grandes homens, tem gente que não cumpre o que promete. Mas C.S. Lewis escreveu. E nesse livro, C.S. Lewis conta sobre um rapaz que viaja pelo universo. E ao viajar pelo universo, ele descobre que o nosso planeta, ele tem um apelido no universo. O apelido do nosso planeta é o planeta silencioso. O planeta silencioso. Porque o universo inteiro grita, rendendo glórias ao seu Criador. Mas no nosso planeta, pouca gente faz isso.
Pouca gente faz isso. O planeta silencioso. É interessante a gente pensar nisso, porque esse livro, essa história que eu acabei de contar para vocês, nos lembra algo fundamental. O universo tem um Criador. Você tem um Criador. Você não nasceu do nada. Você não nasceu nessa época por acaso. Alguém planejou a sua chegada nesta era, nesta família, nessas condições. Nós pecamos, é verdade. E nós entregamos o controle deste mundo a um príncipe dessa era. E desde então, o mundo jaz no maligno. Mas esse mundo existe dentro de um universo. E esse universo tem um soberano. Deus continua sendo o rei do universo. E é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse mundo só continua existindo porque Deus continua sendo o soberano do universo. O diabo pode ser o príncipe dessa era, mas ele não é o governador do universo. Deus é. Deus é. E por que isso é importante? Porque é importante saber disso. Porque precisamos lembrar quem é esse Deus. Esse Deus que nos sustenta e que sustenta esse mundo, sustenta essa realidade e permite que essas coisas aconteçam nesse mundo que nós entregamos. Quando Adão come do fruto proibido e comete aquele pecado, é isso que ele está fazendo. Deus entregou na mão da humanidade esse mundo, essa terra, que vibrava e glorificava o Senhor o tempo todo. O Senhor caminhava na viração do dia entre nós. E quando pecamos, nós entregamos essa soberania que era nossa, dada por Deus, entregamos ao inimigo. E o inimigo impera com a maldade neste mundo. Mas por permissão nossa, uma permissão que terá fim. Porque o Senhor Jesus começou algo maravilhoso na nossa história. Ele começou a retomar. É por isso que ele diz: o reino de Deus é chegado. E um dia esse reino será pleno nessa terra. É quando haverá novos céus e nova terra. É quando os inimigos de Jesus serão todos colocados debaixo dos seus pés. Isso já começou. E logo se completará. Mas enquanto isso, nós precisamos nos lembrar quem é Deus, precisamos nos lembrar que Ele é o soberano do universo, precisamos nos lembrar, porque nós olhamos para o nosso redor e vemos que ainda faltam coisas a acontecerem. Nós olhamos ao nosso redor e vemos dores, vemos maldade, vemos tragédias. E se você é adepto de redes sociais, você vê isso mais que todo mundo. Porque se tem uma coisa que tem nas redes sociais é tragédia. As redes sociais, elas vivem da sua atenção, e nada chama mais a sua atenção do que más notícias. E de tanto ouvir más notícias, nós queremos saber mais notícias, porque nós queremos nos precaver, nos preparar, e nós vamos nos esquecendo das boas notícias, do Evangelho, que são as boas novas. E nós vamos sendo inundados de péssimas notícias, e vamos nos esquecendo de que, embora este mundo esteja sobre o jugo do maligno, o universo
continua na palma da mão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso, de vez em quando, nós precisamos nos lembrar de quem Ele é, que Ele nos sustenta, que Ele nos carrega, que Ele cuida de nós em todo o tempo. Nós precisamos dessa mensagem todos os dias. Quando o profeta diz: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Ele demonstra perplexidade. É como se ele dissesse: como assim? Como vocês são capazes, mesmo olhando para o céu e vendo tudo o que Ele fez, como vocês são capazes, em outras palavras, como nós somos capazes de confundi-lo com alguma outra coisa? Mas a verdade é esta: a verdade é que nós nos esquecemos de Deus e basicamente nos esquecemos dele em dois tipos de situações nas nossas vidas. Nós esquecemos quem é Deus quando tudo está bem, e também esquecemos de quem é Deus quando tudo está mal. E é por isso que, seja lá qual for a sua situação hoje, seja lá qual for a maneira pela qual você entrou por aquela porta, eu tenho para te dizer que você não veio por acaso, que não é coincidência você estar aqui. Por melhor que esteja a sua vida hoje, ou por pior que ela esteja, essa manhã, Deus quer lembrar você quem Ele é. Amém? Se você está pronto para ouvir essa palavra, que talvez seja um pouco dura, diga um amém bem alto, o mais alto que você puder. Ótimo. Agora você deu liberdade para o Espírito Santo ministrar a sua vida. Então esteja aberto, porque Ele pode tocar em locais que talvez você não quisesse que fossem tocados. Mas quando você tem dor de dente, sabe o que é que você faz? Você vai no dentista. E sabe o que o dentista faz? Ele pega aquele local que está doendo e ele começa a inserir ferramentas lá. Duras, ferramentas duras. E você sente mais dor do que antes, é ou não é? Às vezes, ele arranca o dente e você fica com a cara toda inchada. Tem gente que fica roxo. Aqui embaixo, aqui, ó, fica tudo cheio de hematoma. Mas 3 dias depois, você não sente mais dor nenhuma. Você está bom. Talvez Deus precise tocar em locais que doem. E talvez hoje doa mais do que nunca. Mas você vai ser curado. Amém? Esquecemos de Deus quando tudo está bem. Tem tempo que eu não conto um pecado. Posso confessar um pecado hoje? Só que eu não vou confessar um pecado meu. Vou confessar um pecado da minha esposa, como sempre. Que acaba sendo meu, né? Porque a gente é uma só carne, então o pecado dela é pecado meu. Esses dias, imaginem você. Esses dias, a gente dorme muito cedo lá em casa, porque a gente acorda muito cedo para levar o Gabriel para a escola, o nosso filho e tudo mais. Então, 6 horas a gente já está de pé se arrumando para sair. Então a gente acaba dormindo muito cedo. E aí foi todo mundo dormir. O Gabriel foi para o quarto dele, a gente foi para o nosso quarto e tudo mais. E eu fui dormir. E aí, quando pensa que não, algumas coisas estranhas acontecem, sabe? Lá em casa, assim, nesse dia. E eu só fiquei sabendo o que tinha acontecido no outro dia. No outro dia que eu fiquei sabendo. Depois que todo mundo dormiu. Vocês estão vendo que o pastor estava bem mais slim, né? Estou bem mais slim. Porque a gente cortou o açúcar lá em casa. Foi uma das medidas para tratar a minha crise de ansiedade. Açúcar atrapalha, viu? Então, só uma dica, se você está passando por crise de ansiedade, comece a fazer, tem muita providência que você precisa tomar. Buscar mais a Deus? Sim. Buscar um psicólogo também. E cortar açúcar. E fazer atividade física. Cortamos o açúcar.
Me ajudou, inclusive, a perder uns quilinhos. Lá em casa ninguém come açúcar. Pensava eu que ninguém comia açúcar. Vocês já vão entender. No outro dia, minha esposa confessou o pecado dela. Ela disse assim: amor, ontem à noite deu tudo errado. Porque eu estava com muita vontade de comer chocolate. E aí depois que todo mundo dormiu, premeditado, irmão. Pecado premeditado. Depois que todo mundo dormiu, eu desci na pontinha dos pés. E aí peguei o celular, fui no iFood. Maldito iFood. Fui no iFood. E aí comprei um monte de chocolate. E aí ia tudo bem, ia dar tudo certo. Mas aí eu pedi para a Alexa ligar o ar-condicionado, que estava calor lá embaixo. Aí eu falei bem baixinho. Igual você faz, às vezes eu faço isso com a Alexa e ela responde baixinho. Você fala sussurrando para ela, né? Alexa, ligue o ar da sala. Aí a Alexa responde, sim, já vou ligar. E a Michelle foi lá e falou com a Alexa, Alexa, ligue o ar da sala. Aí a Alexa respondeu lá no quarto da Gabriel, onde tem uma Alexa também. Ok, ligando o ar-condicionado agora. E aí o Gabriel acordou com raiva da Alexa, mas estava tão cansado que ele só disse, Alexa, desligue o ar da sala. Aí a Michelle suspirou, ainda bem que ele não desceu. Vai poder comer o meu docinho aqui, o meu chocolate. Nem ligou mais, nem correu o risco de tentar ligar de novo o ar-condicionado, ficou no calor. Porque quando você vai cometer um pecado, meu irmão, você enfrenta qualquer coisa, não é não? Os fins justificam os meios. Pois bem, aí daqui a pouco, ela ficou ali, né, com a janela aberta, olhando pela janela, para quando chegasse o motoqueiro com a entrega, ela, sou eu, né? E já ia lá. Mas ela esqueceu que o motoqueiro, ele passa pela portaria. E a portaria ligou no telefone de quem? No meu. Ligou no meu celular, lá no quarto. E eu vi lá vibrando. Mas eu estava tão cansado que eu falei, não vou atender não. Se for importante, vão ligar de novo. Aí esperei parar de vibrar. Pensei assim, né? Não vou atender o telefone aqui, vai acordar a minha esposa, está aqui cansada, dormindo do meu lado, né? Aí não peguei no celular. O celular, até que parou. Eu falei, desistiu, não era nada importante. Era a Michelle ligando lá na portaria, pelo amor de Deus, pode liberar. E ficou lá na janela, lá esperando o motoqueiro. Quando o motoqueiro chegou, para piorar tudo, ele nem olhou para a janela, ele já buzinou logo, bip, 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 bip. E eu pensei, né, quem essa hora está pedindo iFood, né? Mas estava muito cansado, continuei dormindo. Ela ficou com a consciência tão pesada que nem comeu, né? O doce nem comeu direito. Nem estava mais gostoso, né? Nem valeu a pena. Pecado é assim. Depois não vale mais a pena. Mas tudo isso, depois que ela me contou e eu ri bastante, falei, eu vou contar isso lá na igreja, pode? Ela falou, pode. Porque é uma coisa que a gente precisa saber, queridos. Crente não faz nada escondido. Crente não faz nada escondido. E todos nós, é uma brincadeira, é apenas quase uma piada. Mas ela revela algo importante. Você não está escondido. Tem coisas que você se comprometeu a não fazer mais, e às vezes você faz, achando que ninguém está vendo. Nós crentes temos a mania de fazer assim, a gente olha para um lado, ninguém está olhando. Olha para o outro, ninguém está olhando. Quero te dar um conselho. Da próxima vez, olha para cima também. Deus está te olhando. E quando nós mais cometemos esse erro de achar que Deus não está olhando para nós, é quando está tudo bem. É quando você está no momento de prosperidade. Quando a saúde vai bem. Quando os conflitos familiares acabaram. Quando o trabalho vai bem. Bom, quando isso acontece, a gente ora menos. A gente lê menos a Bíblia. Porque afinal de contas, nós já pagamos o preço. Chegamos onde queríamos. E se chegamos onde queríamos, podemos descansar um pouco.
É aí que está o nosso grande erro. Ler a Bíblia não é pagar preço. Jejuar não é pagar preço. Orar não é pagar preço. Todas essas coisas precisam se tornar para nós algo mais além do que uma obrigação. Quando Jesus diz que se me amarem, vocês cumprirão os meus mandamentos, Jesus não está pedindo uma prova de amor. Jesus está dizendo: vocês não conseguem cumprir os meus mandamentos, mas se vocês me amarem, vocês vão conseguir. É o amor que nós nutrimos por Jesus que nos capacita a fazer a sua vontade. Porque quando você ama, é natural. Ninguém te obriga a beijar o seu marido. Ninguém obriga você a beijar a sua esposa. Se alguém dissesse que pagou o preço hoje, porque disse eu te amo para sua esposa, bom, esse casamento está em sério risco. Hoje eu paguei o preço, já disse para ela que a amo. Que tipo de relacionamento é esse? Você diz que ama porque é natural. E eu creio um dia em que nós vamos estar nessa igreja com as mãos levantadas porque é natural. Vamos amar tanto ao Senhor que levantar as mãos e dizer: glorificado seja o teu nome, vai ser natural. Ninguém vai precisar dizer para você: adore ao Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia. Ninguém vai precisar dizer isso para você, porque isso vai saltar da sua boca. Vai ser natural. Como dizer para um filho que o ama, como dizer para a esposa que a ama. Quando tudo está bem, nós nos esquecemos de Deus e fazemos as coisas do nosso jeito. Mas Deus continua lá. Ele é o Rei do Universo e Ele está olhando para nós o tempo todo. No verso 22, que nós lemos aqui, Isaías diz assim: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, e os seus habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. E aqui Isaías está falando algo muito profundo a respeito de quem o seu Deus é. E ele sabe que muitos de nós temos essa imagem de Deus, que é verdadeira. Ele é esse Deus enorme, grande, que está no céu. Ele é o santo, separado e totalmente diferente de nós. Ele sabe que no fundo você sabe disso. Mas essa também é uma revelação incompleta. Porque quando você acha que Deus é só isso, talvez você ache que Deus se interesse muito pouco pela sua vida. Afinal, você é do tamanho de um gafanhoto. Mas aí, Isaías diz no verso 23, que nós também lemos: Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Perceba o paradoxo. Deus é tão grande e maravilhoso que Ele cria o universo e nele habita. Está assentado no trono dos céus. Mas ainda assim, Ele se preocupa com o que acontece aqui. E se tiver um príncipe que está fazendo o seu povo sofrer, Ele vai até lá. Obrigado. Ele vai até lá e aniquila os príncipes. Se há um juiz que julga mal a sua causa, e mesmo você sendo inocente, mesmo sendo justa a sua causa, esses juízes te prejudicam, bom, Isaías diz que Deus reduz a nada os juízes deste mundo. Ao mesmo tempo que Deus é maior que tudo, Ele se interessa por tudo. Nenhum pardal cai sem o seu consentimento. Ele conta os fios
de cabelo da sua cabeça. O seu Deus, ao mesmo tempo, é grande, magnânimo, excelso, muito além do que a gente pode imaginar. Mas, ao mesmo tempo, Ele pode ser visto na sua vida todos os dias. Isaías começa com uma pergunta e logo depois responde: quem é Deus? Com quem vocês compararão Deus? Com um ídolo de metal ou madeira? Ele não é isso. Ele não é nada disso. Ele é o Criador do céu e da terra e deve ser servido e honrado por nós, e não o contrário. Esse é o seu Deus. É um Deus que merece ser honrado, merece ser lembrado por quem é, porque Ele é o Deus do universo, mas Ele é o Deus da sua vida também. E se tudo vai bem, é por causa dEle. Por causa dEle. Quando tudo está bem, lembre-se dEle. Lembre-se que tudo vem dEle. Lembre-se que tudo de bom que você tem não vem da força do seu braço. Dê glória a Ele, não fique calado. Usando as palavras de C.S. Lewis, não faça parte desse mundo silencioso. Seja súdito do universo que Ele criou e junto com o universo, glorifique ao Criador. Mas não é só quando tudo está bem que nós nos esquecemos de Deus, não é verdade? Por incrível que pareça, nós nos esquecemos também de Deus quando tudo está errado, quando tudo está mal, principalmente se esse for um mal que demora, ou um mal que não faz sentido para nós. É o que acontecia com o povo judeu para quem Isaías dirigia essa mensagem. Um povo que sofria com exílio, um povo que sofria nas mãos de nações estrangeiras, um povo que acontecia isso, não era uma vez ou duas, não, era de vez em quando acontecia, deles sofrerem na mão de um povo inimigo, se tornar escravo. Quando Jesus vem, por exemplo, o povo judeu está submisso a Roma, sofrendo na mão dos romanos, a quem tinham que entregar impostos exorbitantes. Isaías é o profeta messiânico que fala de Jesus. Ele fala sobre o fim do exílio dos judeus, mas fala também sobre a vinda de Jesus, um Jesus que resolveria tudo o que eles estavam sofrendo. Mas aí, quando Jesus vem também a cruz. E que dia difícil para aquele povo. Quando nós lemos a história dos discípulos no caminho de Emaús, nós temos ali um retrato de todos que acreditaram que Jesus era o Messias e que agora estão frustrados, decepcionados, porque o Messias, meus queridos, que eles achavam que viria como um líder, um guerreiro, um libertador, acabou de morrer como um homem humilhado, despido, surrado numa cruz, uma morte vergonhosa. Você imagina o baque? Você imagina a expectativa frustrada, o tamanho disso? E aí eles entendem que o mal vai demorar mais um pouco. Eles continuarão sob o jugo de Roma. Eles continuarão sofrendo. Porque o Messias que eles esperavam chegou. Mas nem tudo mudou. As coisas não mudaram como eles esperavam. É por isso que Paulo depois vai dizer que, nós pregamos a Cristo crucificado, o que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque os gregos acreditavam o seguinte: se existir um Deus, ele vai ser como Zeus, como Apolo, não crucificado. Do que você está falando, Paulo? Deus precisa ser todo poderoso, não humilhado. Mas justamente ali, naquele sinal de fraqueza, naquela aparente derrota, é que Deus estava colocando o seu plano em ação. Era justamente ali
que Deus estava cumprindo o seu plano para o bem eterno da humanidade. O único plano possível para resgatar a minha vida e a sua vida. Quando tudo está mal, nós precisamos lembrar que Deus tem um plano para nós. Hoje, olhando para trás, é fácil para mim, é fácil para você perceber qual era o plano de Deus. O homem peca e ofende a Deus. Deus promete um dia, um filho de Eva vai pisar na cabeça da serpente e vocês serão restaurados. Deus ali já apresenta o seu plano. Depois disso, Adão e Eva são tirados do jardim, porque nenhum pecado pode resistir à glória de Deus que estava no jardim. Tirar Adão e Eva do jardim é um ato de misericórdia de Deus, porque ninguém pode ver a face de Deus em pecado e sobreviver. A misericórdia de Deus coloca Adão e Eva na terra, e eles precisam agora semear e colher, cultivar a terra para sobreviver. E passam anos e anos, os anos se passam. Deus levanta um povo, Israel, para representá-lo nessa terra e dizer: algo novo vai acontecer. E desse povo vem o Messias, Jesus. E você sabe por que tudo não poderia acontecer de uma hora para outra? Porque Deus não quer salvar 1, 2, 3. Deus veio para salvar o mundo. E por amor a mim e a você, a conquista completa não acontece naquele tempo na Judéia. Vai acontecer no futuro, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de aceitar a salvação. Você tem noção disso? Você não estaria aqui se tudo já tivesse resolvido. Por amor a você, Deus sonhou com você. E por amor a você, Ele tolera o mal, para que você tenha a oportunidade. E os seus filhos tenham oportunidade. E as próximas gerações tenham oportunidade de aceitar esse Jesus e viverem a eternidade com Deus. E é por isso que Jesus diz: ide e pregai a toda criatura, toda língua, nação, todo povo precisa se ajoelhar e receber essa salvação. Só depois disso é que aí sim a obra estará completa e tudo se tornará novo. Para mim e para você é fácil olhar para trás e entender isso, mas eu te pergunto, querido, para aqueles no caminho para Emaús, você acha que era fácil entender isso? A tristeza deles, o desânimo deles era justificado. O mal reinava. As tragédias aconteciam. Já vinham acontecendo há milênios. E ainda continuariam acontecendo, porque eles criam no Messias. O Messias veio, acreditaram nele e ele morreu. Quantos de vocês hoje não estão na mesma situação? Acreditaram em Jesus e parece que ele morreu. Quando tudo está mal, a gente tem um risco à nossa frente. O risco de achar que Jesus é o Deus que morre e se esquecer de que Jesus é o Deus que ressuscita. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual o seu problema, mas eu vim aqui hoje para te dizer que Deus não está morto. Eu vim para te dizer que o seu Redentor vive e que Ele logo se levantará na sua vida. Não sei quais sonhos caíram por terra, não sei qual calamidade se abateu sobre a sua vida, não sei como isso impactou a sua fé, não sei como isso impactou a maneira como você vê Deus, não sei se agora mais do que nunca você pensa nesse Deus sentado no trono distante de você, mas eu vim essa manhã para dizer que esse Deus que está lá também está aqui.
porque Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, e se for preciso, Ele reduz os príncipes a nada, Ele reduz os juízes dessa terra a nada, para favorecer os seus eleitos. Esse é o seu Deus. Lembrar quem Deus é, nos ajuda a lembrar também quem nós somos. Somos pequenos? Sim. Somos fracos? Sim. Somos falhos? Sim. Somos dependentes? Sim. Não temos vida por nós mesmos? É verdade. Não temos saúde por nós mesmos? É verdade. Não temos riqueza porque somos bons? É verdade. Somos carentes da salvação? É verdade. Mas além de tudo isso, somos amados. Além de tudo isso, fomos adotados pelo Rei do Universo. Somos cheios de esperança nele. Tudo o que precisamos para viver essa vida com dignidade é apenas nos lembrar de uma coisa: Deus é maior do que tudo e todos. Mas Deus também se importa com tudo e com todos, e em todos os momentos. Esse é o seu Deus. Fique de pé, querido. Você já guardou a sua Bíblia? Você já fechou a passagem que lemos esta manhã em Isaías 40? Mas eu quero ler para você o último verso desse capítulo. Veja só como Isaías termina o seu capítulo 40. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espere em Deus, porque Deus é suficiente. Talvez você não consiga ver hoje, mas logo você verá. E quando você olhar para trás, você vai perceber que Deus tinha um plano. As coisas foram difíceis, não foi fácil, mas Deus sabia o que estava fazendo o tempo todo. Feche os seus olhos. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. A igreja que recebeu a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Eu fui o primeiro a ser abençoado por ela. E eu oro a Ti, Pai, para que eu tenha conseguido transmitir a grandeza, Pai, e a sublime palavra que o Senhor trouxe para nós neste dia, nesta manhã, Pai. Que coisa maravilhosa é olhar para Ti e saber quem o Senhor é. Não confundi-lo com nenhum ídolo, Pai, que nós construímos para fazer o que nós queremos, mas entendendo que o Senhor é o Rei do Universo. E que nós é quem Te servimos, Pai. E que coisa maravilhosa é viver para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que ela germine de fato em nossos corações, Pai. Porque nós queremos ver os frutos, Pai. E queremos que eles permaneçam em nossas vidas, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Que possamos nos lembrar de quem o Senhor é em todos os momentos, Pai. Quando tudo está difícil, quando tudo está bem, o Senhor está lá. E o Senhor tem um plano para nós. Nos abençoa com a Tua esperança, para que sigamos firmes, Pai, por esse mar da vida, e que possamos atragar, Pai, no futuro, no final da jornada, e encontrar contigo o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos traz a paz. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um, não só hoje, mas todos os dias. E a igreja diz amém.
Uma salva de palmas para Jesus.